Anuário Espírita de 1987. Dois apóstolos da unificação espírita. Dr. Luiz Monteiro de Barros. O momentoso problema da unificação espírita do Brasil sempre foi encerrado com o máximo interesse. No segundo quartel do século passado, quando graçava profunda dissensão no movimento espírita nacional, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, exercendo a sua primeira gestão na presidência da Federação Espírita Brasileira, esboçou logo um esquema para reunir os espíritos sob uma só bandeira. Para a concretização desse plano, o insigne missionário convidou todos os grupos e instituições espíritas então existentes para o Congresso Espírita, o qual aconteceu em 31 de março de 1889 no Rio de Janeiro, então capital do Império. Nesse certame compareceram 34 delegações. Dentre as outras importantes resoluções, aprovou-se o regime federativo como lei orgânica do espiritismo no Brasil. Em um dos seus eruditos artigos publicado no famoso jornal O País, afirmava então o Dr. Bezerra de Menezes: compreende-se que já é tempo de se ligarem todos os esforços dos espíritas para que se cumpra nesta parte do planeta a tarefa que lhe foi atribuída. A união faz a força, precisamente porque nasce dela o emprego harmônico dos esforços de cada um. Da união nascerá um método sem o qual todo o esforço humano é perdido, toda a boa vontade é estéril. Os espíritas brasileiros têm uma missão e para desempenhá-la é essencial que comecemos por nos organizarmos, organização baseada na união na essência e na forma. Na década de 1940, o espiritismo no estado de São Paulo, embora em escala reduzida e atenuada, refletiu o que se passa em todo o Brasil. Que se passava em todo o Brasil. A dispersão era generalizada e sistemática, caminhando mesmo para uma desagregação por força de interferências estranhas e de dissensões profundas. Ocorreu também um desvirtuamento da doutrina por força das interpretações capciosas e individualistas, com evidente menosprezo dos seus postulados fundamentais, por falta de uma orientação segura e alicerçada nas obras de Allan Kardec. Havia disseminação de práticas exóticas, mística e superstição, introdução de rituais formalísticos de outros credos e cerimoniais religiosos de aspecto estranho e de significado divorciado da verdade e da pureza doutrinária do espiritismo. Face a esse panorama contristador, alguns idealistas se animaram do propósito de fazer reverter a situação. O espírita de vários estados do Brasil, certamente inspirado por entidades espirituais interessadas no processo de unificação, se movimentaram com vistas a colimar esse nobilitante objetivo. Em alguns estados, figuras exponenciais do movimento espírita destacaram-se no afã de levantar bem alto o estandarte unificacionista, o qual foi levado a todos os rincões do Brasil. No estado de São Paulo, dois homens animados do mais puro idealismo deliberaram tomar a ombros essa ingente tarefa, que fizeram coadjuvantes por outros companheiros. Eles tornaram-se autênticos apóstolos do movimento de unificação, desenvolvendo um trabalho estafante e persistente, que lhe exigiu muito amor, suor e lágrimas. Seus nomes, Dr. Luiz Monteiro de Barros e Carlos Jordão da Silva. Eles salientaram-se como verdadeiros vestilários de um ideal nobre, uma patente demonstração de que tudo pode ser realizado onde existe a firme disposição de servir uma causa nobre. Eles sabiam que os frutos não poderiam ser colhidos pelas presentes gerações, porém trabalharam intensamente
animados da certeza de que as gerações por vindouras abençoarão tal amargo apostolado e se beneficiarão dos frutos sazonados de tão relevante realização. Ambos já partiram para o mundo espiritual, deixando aqui o rastro luminoso de suas trajetórias terrenas. E para que suas memórias não estejam esquecidas, o Anuário Espírita de 1987 rendeu-lhes a sua efusiva homenagem, reproduzindo em suas páginas apagados traços biográficos dessas duas grandes vidas. Os dois grandes líderes viviam em constante entrelaçamento. Durante muitos anos, eles se revezavam na presidência e na vice-presidência da Federação Espírita do Estado de São Paulo e da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, de forma a manter entre ambos um estreito intercâmbio e uma crescente confraternização. Eles tornaram-se figuras respeitáveis, suas opiniões eram sempre acatadas com o devido apreço, pois todos sabiam que eram timoneiros seguros e homens altamente qualificados para expressá-las. Com o decorrer dos tempos, ambos tiveram que se afastar das atividades mais assíduas, motivados pela necessidade de se renovar os quadros diretivos das instituições onde militavam, e também devido à idade e às enfermidades. Porém, mesmo assim, seus nomes continuaram a inspirar os continuadores da obra por eles iniciadas. Eles haviam se tornado paradigmas para gerações futuras. Dr. Luiz Monteiro de Barros. Nascido em Santa Rosa do Vistebo, Estado de São Paulo, no dia 27 de junho de 1911, desencarnando em São Paulo, a 9 de janeiro de 1982. Era filho de Isidoro Monteiro de Barros e Maria Maestrelo Monteiro de Barros. Casou-se com a doutora Aide de Medeiros Monteiro de Barros, de cujo consórcio teve 6 filhos. Ainda muito jovem, transferiu-se para a cidade de Ribeirão Preto, onde terminou seus estudos. Nessa época, devido às dificuldades financeiras, ministrava aulas a outros alunos, objetivando com isso angariar meios de prosseguir em novos estudos e completar o seu aprimoramento. No ano de 1932, transferiu-se para São Paulo, onde doutorou-se na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Era discípulo dileto do Dr. Augusto Militão Pacheco, um dos maiores vultos espíritas do presente século. E como Militão Pacheco, também Luiz Monteiro de Barros se dedicou com afinco à homeopatia, tornando-se renomado médico na capital paulista e grande apologista da medicina de Hahnemann. Espírita convicto, Monteiro de Barros era dotado de incrível operosidade. Anteriormente, no ano de 1936, fez parte da Associação Espírita São Pedro e São Paulo, ao lado de Militão Pacheco e Américo Montanguini. No dia 12 de junho de 1936, juntamente com seu irmão, Dr. Jaime Monteiro de Barros, foi um dos fundadores da Federação Espírita do Estado de São Paulo, em cuja instituição exerceu vários cargos, tanto no Conselho Deliberativo como na diretoria executiva. Com a desencarnação do professor Américo Montanguini, no dia 29 de novembro de 1966, Monteiro de Barros assumiu a presidência da Federação, tendo sido reeleito para o mandato seguinte. Posteriormente, quando Carlos Jordão da Silva foi eleito presidente dessa instituição, em 1º de junho de 1970, Monteiro de Barros voltou para a vice-presidência. Foi um dos mais devotados artífices do movimento de unificação dos espíritas, tornando parte ativa no 1º Congresso Espírita do Estado de São Paulo, da qual foi consolidada a fundação da USE, União Social Espírita, cujo nome foi mais tarde mudado para União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Tomou parte muito ativa no Congresso Brasileiro da Unificação Espírita, realizado em São Paulo em 31 de outubro a 5 de novembro de 1948. Certame em que contou com a participação de representações de vários estados da região centro-sul do Brasil, jamais esmorecendo em sua disposição de trabalhar em prol do movimento de unificação dos espíritas. Fez parte das comissões de doutrina de várias concentrações e simpósios realizados em várias regiões do Brasil, cobrindo todo o território nacional, e tendo o seu ponto alto com a realização da concentração de presidentes de entidades federativas do Brasil, realizada no Rio de Janeiro, no dia 1
e 2 de outubro de 1966. Deve-se a Monteiro de Barros, parte apreciável dos trabalhos ali apresentados e aprovados, dentre os quais várias teses de relevante importância. Monteiro de Barros foi um grande animador dos movimentos de mocidades espíritas e de educadores, por isso sempre tomou parte direta ou indiretamente dos certames que viessem a abordar problemas no campo da educação pedagógica e espírita, bem como daqueles que abrangessem o entrelaçamento entre as mocidades espíritas do Brasil. Foi suplente de Carlos Jordão da Silva na representação do Estado de São Paulo, junto ao Conselho Federativo Nacional, o órgão da Federação Espírita Brasileira. Profundo conhecedor dos evangelhos, Monteiro de Barros foi um dos mais eruditos evangelizadores do nosso tempo. Ele sabia com admirável maestria abordar temas os mais palpitantes, tendo publicado o livro As Penas Eternas no Evangelho. Orador de renome, frequentou as tribunas de numerosas instituições espíritas da capital paulista do interior, mesmo em outros estados. Polemista de grandes recursos, refutava sempre pela imprensa os ataques desferidos contra a doutrina dos espíritos, tendo mesmo publicado pelas colunas do jornal Unificação, nos idos de 1958 e 1959, uma série de artigos esclarecendo os espíritos sobre movimentos paralelos que proliferavam na época e embaraçavam a divulgação do espiritismo. Paralelamente, também publicou uma série de artigos denominados Em Defesa do Espiritismo, refutando as críticas que o padre marista Vitrício havia assacado contra a doutrina espírita. Foi ainda escritor de renome e um dos mais assíduos frequentadores das colunas de jornais e revistas espíritas do Brasil, sempre com o objetivo inabalável de divulgar os ensinamentos evangélicos doutrinários, mantendo sempre um padrão bastante elevado, pois jamais admitia qualquer arranhão contra os postulados doutrinários. Chefe de família exemplar, Luiz Monteiro de Barros foi um homem de caráter íntegro, espírito pré-claro e extremamente dedicado aos ideais que esposava. Nos derradeiros anos de sua vida foi acometido de pertinaz enfermidade que limitou a capacidade física e intelectual, possibilitando a continuidade de suas tarefas doutrinárias. Entretanto, mesmo assim, com enorme esforço, um mês antes de desencarnar, conseguia atender em sua residência alguns dos clientes que depositavam inteira confiança nos medicamentos homeopáticos que prescrevia. Carlos Jordão da Silva. Nascido em São Paulo, no dia 26 de agosto de 1903 e desencarnado na mesma cidade, a 7 de dezembro de 1985, era filho de José Jordão da Silva e doutora Mendonça da Silva, e casado com dona Maria Geralda de Macedo Jordão. Carlos Jordão da Silva foi figura de grande projeção do movimento espírita do Estado de São Paulo. Seu nome era conhecido em todo o Brasil, dando vulto do trabalho por ele desenvolvido. No ano de 1946, integrou-se na Liga Espírita do Estado de São Paulo, da qual foi representando junto à USE, União Social Espírita, cujo nome foi posteriormente alterado para União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Tomou parte ativa na fundação da Fraternidade Espírita Evangélica, entidade que posteriormente foi dissolvida e incorporada à Federação Espírita do Estado de São Paulo. Foi membro diretor, tesoureiro da Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, fundada por Anália Franco. Foi ainda um dos fundadores do Lamor Cristão e fazia parte do Conselho de Instituição Beneficente Nosso Lar de São Paulo. A sua projeção maior aconteceu em junho de 1947, quando realizou o primeiro Congresso Espírita do Estado de São Paulo, do qual resultou a planificação do movimento de unificação dos espíritas paulistas e a fundação de um organismo coordenado desse movimento. A USE, União Social Espírita, durante 11 anos ele exerceu com brilhantismo o cargo de secretário-geral dessa entidade, sendo posteriormente eleito vice-presidente e presidente da diretoria executiva. Nessa época, 3 entidades federativas disputavam a filiação de centros espíritas do Estado de São Paulo: a Federação Espírita do Estado de São Paulo, a Liga Espírita do Estado de São Paulo e a União Federativa Espírita Paulista. O escopo maior da USE era o de unificar o movimento espírita, pois havia uma dispersão generalizada que atravancava a divulgação do espiritismo. Muitos idealistas, dentre eles Carlos Jordão da Silva, alimentavam o
propósito de fazer com que uma só entidade coordenasse todo o movimento espírita do estado de São Paulo, sem espírito de hegemonia, sem imiscuir-se nas suas atividades internas. A fundação da USE foi o primeiro passo para a materialização desse novo ideal. Como ponto alto desse movimento, realizou-se em São Paulo, a 31 de outubro a 5 de novembro de 1948, o Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, pois em acentuada similitude com o que ocorria no estado de São Paulo, havia enorme desagregação no próprio panorama espírita nacional, principalmente pelo fato de a Federação Espírita Brasileira, por questões doutrinárias, não conseguir mais contar com a adesão de algumas federações espíritas estaduais. De fato, muitas entidades federativas haviam se desligado e outras foram excluídas do quadro organizativo da Federação Espírita Brasileira. Por questões doutrinárias, não conseguiu mais contar. E alguns elementos mais extremados estavam até levantando a ideia de se fundar uma confederação espírita. Nos trabalhos gigantescos desse congresso, duas personalidades espíritas de São Paulo tiveram marcante participação: Carlos Jordão da Silva e Dr. Luiz Monteiro de Barros, devendo-se a eles a apreciável parcela de todas as conquistas então colimadas. Em outubro de 1949, Carlos Jordão da Silva e Pedro de Camargo Vinícius compuseram a representação do estado de São Paulo junto ao segundo Congresso Espírita Pan-Americano, realizado no Rio de Janeiro. Aconteceu então um fato auspicioso e vulgar, narrado pelo próprio Carlos Jordão da Silva. Devido ao intenso calor reinante na antiga capital da República, logo após a meia-noite, ele dirigiu-se em companhia de sua esposa à Praça Mahatma Gandhi. Minutos após, certamente inspirado por entidades do plano maior, ali foram surgindo os representantes das federações espíritas de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sem que houvesse sido convocados. Dado o imprevisto do acontecimento, todos se surpreenderam e atribuíram o encontro aparentemente ocasional às entidades espirituais interessadas na concretização do movimento de unificação dos espíritas. Conversaram demoradamente, convencionaram marcar uma reunião no dia seguinte. Nessa segunda reunião, deliberaram indicar o grande vulto espírita Dr. Arthur Lins de Vasconcelos Lopes, que mantinha bom relacionamento com a diretoria da Federação Espírita Brasileira, para servir de elo de ligação com o então presidente Dr. Antônio Rantuil de Freitas. Após esses contatos iniciais, foi realizada uma reunião decisiva no dia 5 de outubro de 1949, da qual resultou a celebração do famoso Pacto Áureo e, como decorrência, a instalação do Conselho Federativo Nacional como órgão da FEB. O movimento espírita nacional estava, assim, virtualmente unificado, e podemos afirmar que Carlos Jordão da Silva foi o grande artífice dessa relevante conquista. Com o advento do Pacto Áureo, assumiu-se a unificação do espiritismo em torno da Federação Espírita Brasileira. Carlos Jordão da Silva tornou-se delegado do estado de São Paulo junto ao Conselho Federativo Nacional, função que exerceu durante quase um quarto de século. No período de 31 de outubro a 13 de dezembro de 1950, foi formada a Caravana da Fraternidade, com a participação de Carlos Jordão da Silva, Dr. Arthur Lins Vasconcelos, professor Leopoldo Machado, Francisco Spinelli, Ari Cassídio e Luiz Burgos Filhos. Essa caravana percorreu os estados do norte e nordeste do Brasil, demonstrando a necessidade de unificação dos espíritos e concomitantemente fundando 4 federações em estados onde elas não existiam. Um vigoroso trabalho foi encetado também nos estados onde existiam mais de uma entidade federativa, como vistas ao entrelaçamento e à unificação das mesmas. Em abril de 1962 foi promovido em Curitiba o primeiro simpósio espírita centro-sulino, objetivando traçar diretrizes doutrinárias para o movimento espírita e remover arestas então existentes. Logo em seguida foram promovidas concentrações idênticas em várias regiões do Brasil, de forma a cobrir todo o território nacional, colimando com a realização de uma concentração de todos os presidentes de entidades federativas estaduais, realizada no Rio de Janeiro,
em outubro de 1966. Carlos Jordão da Silva e Luiz Monteiro de Barros, além de alguns outros companheiros, compuseram a representação do Estado de São Paulo junto a esses certames, onde apresentaram tese e realizaram intensos trabalhos em favor de um mais crescente entrelaçamento entre as sociedades espíritas do Brasil, passando a pertencer aos quadros diretivos da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Carlos Jordão da Silva fez parte do seu Conselho Deliberativo. Foi o primeiro secretário da diretoria executiva, com o afastamento do comandante Edgar Armond da Secretaria-Geral. Carlos Jordão da Silva assumiu esse importante cargo, posteriormente foi eleito seu vice-presidente. E de 1º de julho de 1970 a 24 de maio de 1979 foi eleito sucessivamente durante 3 mandatos para exercer o cargo de presidente, o que fez com um raro descortino comprovada eficiência, demonstrando seu acendrado amor às crianças. Foi diretor durante 12 anos do Departamento de Infância e Adolescência da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Além fundou também o Grupo Pasteur 4, destinado a prestar assistência espiritual à infância e adolescência. Na qualidade de doutor em farmácia, foi responsável pelo funcionamento da farmácia da Casa Transitória, pertencente ao Departamento de Assistência Social da Federação. Desde muito jovem, Carlos Jordão da Silva se interessou pelas coisas do espiritismo através de várias leituras, tendo assimilado logo a doutrina. No entanto, a partir dos 40 anos de idade, interessado em obter respostas a certos problemas da vida, se integrou resolutamente às fileiras espíritas. Afirmava sempre que somente o espiritismo havia equacionado as suas indagações, principalmente pelo fato de encará-lo sempre em seu tríplice aspecto de ciência, religião e filosofia. Carlos Jordão da Silva foi um homem de caráter íntegro, exemplar, chefe de família, de atitudes firmes e inabaláveis. E além de sua contribuição incondicional a todos os grandes empreendimentos, aos quais dava sempre todo o apoio moral, não deixava também de dar-lhes também o amparo e sustentação financeira que os mesmos viessem a necessitar. Ao desencarnar, seu corpo foi trajado com um terno branco, pois havia recomendado à sua esposa que assim o fizesse, que dispensasse todo e qualquer formalismo exterior no ato do sepultamento. Anuário Espírita de 1987. O possível acontece. Na Grande Pirâmide há enigmas que desafiam a ciência. Em junho deste ano, pesquisadores franceses, à procura dos segredos da pirâmide de Kéops, usando o microgravímetro, descobriram que havia ainda 4 vazios no interior da Grande Pirâmide. Portanto, mais 4 câmeras a descobrir. Era um mistério a acrescentar tantos outros referente à pirâmide de Kéops. E os demais segredos? Pergunta. As maldições dos faraós? Pergunta. Há os de origem científica e outros nascidos da superstição. Ainda outra observação inexplicável. A permanência prolongada no interior da pirâmide de Kéops causa graves perturbações mentais. O inglês Paul Britton, simples curioso dos fenômenos paranormais, fechou-se na câmara real da pirâmide e ali ficou a noite inteira. Subitamente percebeu que não conseguia pensar com lucidez. Fechou os olhos e passou a ter alucinações. Parecia cercado de criaturas hostis, grotescas, vindas de um submundo. Ele sentiu os músculos paralisados e percebeu que forças sinistras controlavam seus sentidos. Quando Breton foi retirado do interior da pirâmide, tinha perdido inteiramente a consciência. O Antigo Egito tem os maiores monumentos já construídos por mãos humanas que assombram pela sua grandeza. A pirâmide de Kéops, elevada a 5.000 anos, ainda encerra em seus 137 metros de altura muitos mistérios inexplicáveis. E segundo as lendas, a grande esfinge com 70 por 20 metros, mandada escavar na rocha pelo faraó Khefren, protege as pirâmides do próprio Egito. Esses monumentos são a única das 7 maravilhas do mundo antigo, ainda de pé para nos surpreender e extasiar.
Dois arqueólogos que passaram anos estudando os segredos das grandes pirâmides morreram tão subitamente que deixaram perplexos os seus médicos. O grande arqueólogo Sir W.M. Flinders Petrie pereceu de maneira inexplicável e inesperada quando se achava em Jerusalém. Seu colega, o professor George Rainer, arqueólogo americano, foi o primeiro a realizar uma transmissão radiofônica da Câmara Real de Kelps. Durante a irradiação, ele perdeu os sentidos e ficou estendido no chão, paralisado. Retirado dali e levado para o acampamento, morreu sem ter recobrado a consciência. Diante dessas mortes, os cientistas levaram a questão: o formato das pirâmides de Gizé será capaz de atrair radiações cósmicas ou ondas energéticas de origem desconhecida? Pergunta. O físico Amy Goldhead, que procedeu em 1969 a uma análise da radiação captada por um computador localizado no interior da pirâmide de Kelps, declarou: o que acontece no interior das pirâmides contraria todas as leis da ciência, da eletrônica conhecidas até o momento. O impacto magnético gravado por ele em fitas pode ser reproduzido visual e acusticamente. As fitas fotométricas mostraram linhas de estruturas, símbolos e formas geométricas. Perplexo, Goldhead constatou o fato de que esse simbolismo e a geometria se alteravam dia e noite, a despeito de serem idênticas às condições de trabalho. O Dr. Goldhead declarou então ao New York Times: ou há um erro na geometria da Grande Pirâmide, o que não se verifica, ou estamos diante de um mistério inexplicável que foge a qualquer explicação racional. Pode-se classificar isso como se quiser: maldição dos faraós, bruxaria ou magia. Seja como for, trata-se sem dúvida de forças agindo no interior da pirâmide, em flagrante contradição com as leis científicas. Nesse contexto, pode ser incluída a maldição das múmias que vitimou tantos arqueólogos que trabalharam na tumba de Tutankhamon? Pergunta. Para essas mortes foi encontrada uma explicação científica, embora posta em dúvidas por alguns arqueólogos. A causa da maldição dos faraós é um fungo proveniente das fezes dos morcegos e da deteriorização das múmias. Ele causa erupção na pele e ataca os pulmões, podendo causar a morte. No entanto, tal fungo, afirma alguns arqueólogos, não poderia se manter vivo por 3 ou até 4 milênios no fundo das pirâmides ou nas câmaras mortuárias das mastabas. Ainda a hipótese dos raios da morte evocada pelo arqueólogo italiano o professor Luigi Bulgarini. Segundo ele, o chão das sepulturas poderiam ter sido coberto de urânio ou os túmulos construídos com rochas radioativas. E a radioatividade tem efeitos letais sobre o corpo humano, afetando a sua estrutura celular. São hipóteses ainda sem resposta. Anuário Espírita de 1987. Elucidação espírita. As ciências psíquicas, na atualidade, eram familiares aos magnos sacerdotes dos templos. O destino e a comunicação dos mortos e a pluralidade das existências e os mundos eram, para eles, problemas solucionados e conhecidos. O estudo de suas artes pictóricas positiva a veracidade destas nossas afirmações. Num grande número de frescos apresentam-se o homem terrestre acompanhado do seu duplo espiritual. Os papiros nos falam de suas avançadas ciências nesse sentido, e através deles podem os egiptólogos modernos reconhecer que os iniciados sabiam da existência do corpo espiritual pré-existente, que organiza o mundo das coisas e das formas. Seus conhecimentos a respeito das energias solares em relação ao magnetismo humano eram muito superiores aos da atualidade. Desses conhecimentos nasceram os processos de mumificação dos corpos, cujas formas se perderam na indiferença e na inquietação dos outros povos. Seus reis estavam tocados do mais alto grau de iniciação, enfeixando nas mãos todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados.
É por isso que a sua desencarnação provoca a concentração mágica, provocava a concentração mágica de todas as vontades, no sentido de cercar-lhes o túmulo de veneração e de supremo respeito. Esse amor não se traduzia apenas nos atos solenes da mumificação, também o ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo. Os grandes diretores da raça que faziam jus a semelhantes consagrações eram considerados dignos de toda a paz no silêncio da morte. Nessas saturações magnéticas, que ainda aí estão a desafiar milênios, residem as razões da tragédia amarga de Lord Carnarvon e de alguns de seus companheiros que penetraram em primeiro lugar na câmara mortuária de Tutankhamon. E ainda, por isso é que muitas vezes, nos tempos que correm, os aviadores ingleses observam o não funcionamento dos aparelhos radiofônicos, quando as suas máquinas de voo atravessam a limitada atmosfera do Vale Sagrado. Emmanuel, A Caminho da Luz, do livro pelo Franciscano Xavier, 1939. Anuário Espírita de 1987. O pianista que voltou do céu. Toda Campina Grande já se acostumou com os comentários sobre o menino Sibelius Tenório Donato, atualmente com 11 anos, que executa quase todos os clássicos ao piano e órgão sem nunca ter estudado nenhum desses dois instrumentos. Sibelius também nunca estudou música, aliás, ele quase não conhece as notas musicais, mas toca Mozart, seu preferido. Chopin, o rebuscado Bach, com a sua genialidade fora do comum. Mas não é só isso, fora do comum mesmo é que Sibelius, o Nino, como o chamam carinhosamente seus familiares, começou a tocar piano com 3 anos e 8 meses de idade. De Luiz Gonzaga a Mozart. Antes dos 3 anos, Sibelius era uma criança raquítica que não andava e não falava. Sua mãe, Dona Genalda, e seu pai, Josimar Tenório Donato, formado em economia, mas também um admirador da música e dos clássicos, iniciaram um tratamento com um certo neurologista do Recife. Mas assim que Nino iniciou o tratamento, quando se aproximava o dia marcado pelo médico para mais uma visita, Dona Genalda sonhou com Frei Damião, para quem orava muito, pedindo por Sibelius, e este lhe disse em sonho que não se preocupasse, que daí a 3 dias seu filho andaria e falaria. E realmente aconteceu. Poucos dias depois dessa grande alegria, Dona Genalda estava no banheiro, mais ou menos às 22 horas, quando ouviu o som do piano, muito alto. E qual não foi sua surpresa quando deparou com Sibelius, que tinha então 3 anos e 8 meses, tocando o conhecido Assum Preto, de Luiz Gonzaga. Dona Genalda mal acreditava no que estava vendo. Telefonou para o seu esposo e lhe deu a notícia. Esse, é claro, não acreditou e até achou graça do exagero da esposa. Mas quando regressou ao lar, constatou a veracidade da informação e não resistiu à emoção, que transformou em lágrimas. A segunda música a ser executada por Sibelius foi a Sinfonia número 40 de Mozart. O garoto Sibelius executa clássicos ao piano e órgão sem nunca ter estudado nenhum desses dois instrumentos. O colega Arthur Moreira Lima. Certa vez em Belém, Sibelius foi assistir com seus pais a um concerto do conhecido pianista Arthur Moreira Lima. Quando ele tocou a última música, o menino pediu para ir falar com ele. Subiu ao palco e disse ao pianista que sabia tocar também e gostaria de executar alguma coisa para ele. O artista, procurando ser delicado, aqueceu pensando estar atendendo ao capricho de uma criança, mas a sua surpresa foi enorme quando Sibelius tocou o seu LP número 5.
Arthur não sabia o que dizer, emocionado chorou. Aliás, choraram ambos, abraçados comovidos. Os planos de Nino para o futuro. Sibelius Tenório Donato cursa a terceira série do primeiro grau e, inquirido por mim sobre o que pretendia ser no futuro, respondeu: quero ser pianista, estudar na França e continuar compondo. Pois é, Sibelius compõe também. Certo dia sua mãe precisou sair. Quando regressava, Sibelius correu ao seu encontro e lhe disse: inventei uma música, ela se chama Sonho de Criança e a executou, é clássica. E é com a música clássica que Nino mais se identifica, embora execute muitas vezes a pedidos de música popular. O seu compositor popular preferido é João Gilberto. A criança. Sibelius é uma criança tímida, fala pouco, mas a sua vida interior é tão rica e tão ligada ao mundo da música que notamos que ele não entende tudo o que vai dentro de si, por isso às vezes tem dificuldade de expressar-se. Preocupe-se muito com as crianças pobres e diz que deseja muito ajudá-las através de sua música. Segundo sua mãe, nenhuma criança carente que bate à sua porta fica sem sua atenção. A caridade é um traço marcante da personalidade de Sibelius. O senhor Josimar, quando sua esposa estava grávida do terceiro filho, disse-lhe que ia fazer uma homenagem ao compositor finlandês Jean Sibelius, colocando o seu nome na criança que nascesse, caso fosse do sexo masculino. Por que Jean Julius Sibelius e não Mozart, Beethoven, Strauss? Pergunta. Por que Sibelius? Pergunta. O senhor Josimar não sabe explicar, como não sabe explicar o talento do filho e sua genialidade. Não tem explicação para sua virtuose, quando nem sequer conhece as notas musicais direito. Somente a reencarnação explica Sibelius. Entretanto, para nós espíritas, somente a reencarnação explica Sibelius. Somente a explicação lógica de uma ou mais vidas como pianista, músico, compositor, responde à interrogação de sua genialidade. Na noite em que conversamos com o menino Sibelius em sua casa, levamos uma fita cassete onde foram gravadas várias composições e ao voltar a casa procurei conhecer alguma coisa sobre o compositor finlandês. Ao tempo que ia ouvindo a fita, a tocar até a fuga em Ré maior de Bach, enchia a sala e chegava até o gabinete de estudo. Lia também um livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino da Dor, aberto inspiradamente por Zanales no capítulo As Vidas Sucessivas, as Crianças Prodígio e a Hereditariedade. Pode-se considerar certas manifestações precoces do gênio como outras tantas provas da pré-existência, no sentido de ser uma revelação dos trabalhos realizados pela alma em outros ciclos anteriores. Cada encarnação encontra na alma, que recomeça a vida nova, uma cultura particular, aptidões e aquisições mentais que explicam sua facilidade para o trabalho e o seu poder de assimilação. Por isso, dizia Platão, aprender é recordar-se. E Leon Denis cita Mozart, que executava em sonata aos 4 anos, Paganini, Teresa de Miranolo, Liszt, Beethoven, Rubinstein e muitos outros que foram precoces. O som agora transmite Mozart da fita cassete gravada por nós, do pequeno Sibelius. Recordo-me dele com ternura. Fito o retrato de Jean Sibelius, homenageado por senhor Josimar. Os acordes da Sinfonia número 40 em Sol menor de Mozart continuam sublimes a chegar até a sala onde me encontro. Na minha mente, um menino, Nino, 11 anos, genial, insondável para muitos. Para mim, o pianista que voltou do céu. Miriam Tourinho Diniz, de Campina Grande, Paraíba. Carta de Chico Xavier. A história de Sibelius é, no mínimo, impressionante. Já foi considerada por videntes espiritualistas um milagre de reencarnação. Esta conclusão, aliás, tem um aval de Chico Xavier, que em maio de 1976 escreveu a seguinte frase numa carta a Genalda Donata Albuquerque, a mãe de Sibelius. Abre aspas. Trata-se de uma criança com nítidos sintomas de reencarnação de um compositor. Um dia ele dará concertos. Fecha aspas. Tópico da reportagem: um garoto com alma de Mozart. Quem é Sibelius? Um gênio ou um espírito reencarnado? Pergunta. Rio de Janeiro, 3 de 1986.
Outros casos recentes de gênios. O garoto do vídeo. Anuário Espírito de 1987. Aos 5 anos, Howison Stovall pediu de presente ao pai um videojogo. Como não foi atendido, começou a fazer pequenos serviços para a vizinhança, até comprar seu sistema de vídeo computador. A partir de então, passou a dedicar tempo integral ao assunto. Sua mãe sugeriu-lhe que escrevesse um artigo sobre esse setor da informática. Howison achou que melhor mesmo seria publicar uma coluna nos jornais. Sentou-se, redigiu seus artigos e acabou por vender a ideia para o cotidiano de sua Abilene, no Texas. A profundidade da análise do menino acabou gerando a coluna especializada David Kidd, atualmente publicada em dezenas de jornais de todos os Estados Unidos. Agora, além de jornalista especializado, Howison é igualmente consultor de várias empresas de videogame, com apenas 8 anos. Anuário Espírita de 1987.